Meus queridos irmãos, que saudade de vocês. Não é só domingo que nos vimos, pedindo a Deus que possamos ficar mais pertinho. O Espírito de Deus nos leva a esta palavra da leitura oficial. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu, expirou. De diversas vezes já ouvimos, queria lhe convidar para ouvir a palavra. Não converse agora, tá bom? Porque Deus, Ele tem um tesouro para cada um de nós nesta noite. Já ouvimos muito falar sobre o véu do templo se rasgou. Tem até hinos cantados sobre o véu do templo que se rasgou. Meus queridos irmãos, nesta noite Deus nos levará a pensar sobre este véu do templo. Antes de iniciar, quero introduzir um entendimento que você já sabe. Quando Adão e Eva foram criados, quem era que descia no jardim do Éden na viração do dia? Lá pelas 5 horas da tarde, para passear, conversar e ficar com Adão e Eva. Quem era que fazia isso? Deus. Ele descia para passear com Adão e Eva. Mas quando o homem pecou, as coisas mudaram. Os homens agora têm que subir para encontrar-se com Deus. De início, a fumaça do sacrifício da adoração subia e Deus sentia o cheiro. Sentia o cheiro e se agradava. Mas Deus, meus queridos irmãos, diferente do que eu e você pensam, Ele quer muito estar comigo e com você, sabia? Há em Deus uma necessidade de fazer fluir dele para você a presença dele. Quando Deus, ele percebe que o homem não consegue chegar por conta dos inúmeros pecados, Deus começa a criar um método, um caminho fraco, um caminho sem tanta estrutura, mas que pelo menos o homem pudesse se chegar a Deus. Ele criou as leis para os sacrifícios pelo pecado. E os homens imolavam. O escritor aos Hebreus diz que aquele sacrifício que se imolava o animal cobria os pecados e o homem podia se chegar a Deus. Mas não era suficiente. Deus queria mais. Deus quer descer de novo. Mas os pecados impedem. Porque a santidade de Deus provocaria no meio do pecado uma aversão tão grande que não aguentaríamos e a nossa matéria iria se desfazer. Por isso que os profetas, quando recebiam a visitação de Deus, eles diziam assim: ai de mim que vou perecer. Não é assim? Ai de mim que vou perecer. Porque eles começavam a sentir que tudo que eles tinham, corpo, alma e espírito, ia se desfazer diante daquela presença que eles começavam a sentir.
A vontade de Deus é descer. A vontade de Deus é habitar no meio do povo. A vontade de Deus é passear no meio do povo. A vontade de Deus é estar com você, meu irmão. Você acha que Deus está longe, que existe uma barreira, que existe uma dificuldade para você chegar até Deus. Você está muito enganado. Não existe barreira, não existe dificuldade. Na verdade, todas as barreiras que existem, melhor dizendo, todas as dificuldades que existem não são párias para o desejo de Deus em descer e estar com você. E hoje vamos ver isso. Provar isto aqui. Você que anda desconfiado que Deus não lhe ama, que Deus não lhe protege, que Deus não tem interesse em você, de que você vem, tem essa vida religiosa, tem essa vida na igreja, tem essa vida praticando, e acha que isso é só isso, e que é muito esforço, e parece que Deus não está vendo, não está ouvindo, você está muito enganado. Deus está fazendo muita força para descer e estar com você. Mais do que você quer estar com Deus, Ele quer estar com você. Vamos à primeira prova de que Deus quer estar com você. A primeira prova se encontra, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Vamos começar bem devagarzinho, como um carro que começa na primeira. Senão a gente não consegue entender. Porque o vaso é fraco. É de barro. Mas eu sinto que vem coisa de Deus aí. Coisa que é só de Deus. 26, Êxodo 26, versículo 31. Êxodo 26 e 31. Segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 26, o numeral grande 26, e os versículos são os numerais menores. Êxodo, segundo livro, Gênesis, Êxodo, 26 e 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas, 4 colunas, de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Versículo 36. Farás também para a porta da tenda. Então, essa primeira leitura do 31 é a porta do Santo dos Santos. Agora vamos ler sobre a porta da tenda. A tenda ficava no meio do tabernáculo. Ficava aquela tenda que tinha uma porta que dava acesso ao santo. Mas depois tinha um véu que dava a entrada para o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Vamos ler como era o véu que impedia que as pessoas entrassem. Ou, na verdade, vamos ter uma visão muito diferente hoje. Na verdade, fazia com que Deus pudesse se aproximar do homem. Diga comigo, antes eu entendia que o véu impedia do homem comum entrar no lugar da arca. Agora, eu estou entendendo que o véu, olhado pelo lado de dentro, fazia com que
Deus descesse e ficasse ali, bem pertinho dos homens. Deus queria descer, meu irmão. Deus sempre quer descer. Mas os pecados impediam. Ele criou um tabernáculo, criou um lugar onde ele podia descer e não ter contato com os pecados. Você já teve um parente na UTI? Muito chegado, um amigo, um parente? Quando você vai o meu tio é médico da UTI, com sinceridade, irmãos, eu acho que mais de 40 anos ele é médico especialista em UTI, aqui em Alagoas. Foi para São Paulo muito tempo, eu era criança, e eu tenho uma amizade com esse tio meu como um pai, e ele é especialista em UTI. E quando eu, adolescente, já dirigia cedo, resolvia as coisas para ele, ele dizia, vai lá no hospital tal. Quando eu chegava lá, ele estava na UTI. Aí eu vestia uma roupa, lavava as mãos, entrava lá, os médicos tudo já me conheciam e brincava comigo dizendo, quando você chegou aqui magrinho, era tio Eliel. Agora você já está velho, barbado, mais gordo e ainda continua com esse negócio de tio Eliel. E eu chamava os médicos amigos dele, tudo de tio. Fiquei conhecido aí nas UTIs dos hospitais através desse meu tio. E quando eu chegava lá, o impressionante é que a família não pode entrar na UTI, mas elas ficam lá do lado de fora do vidro. E quando não pode ficar muito perto, mas elas ficam lá na entrada, elas ficam sentadas. Não pode nem ver, não pode saber de nada, mas ficam bem pertinho, o mais perto possível, como se estivesse ali. Eu estou aqui, dando assistência, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não pode entrar na UTI, mas fica do lado de fora. Aí, às vezes, fica aquele monte de gente lá do vidro. Às vezes, quando tem vidro para olhar, olhando do vidro. Quando não tem, eles ficam do lado de fora. Passa o médico. E aí, doutor, como é que tá? Passa a enfermeira. E aí, doutora, como é que tá? Passa o estagiário. E aí, doutor, como é que tá? Passa o serviçal de branco. E aí, doutor, como é que tá? Passa qualquer pessoa, inclusive eu. E aí, doutor, como é que tá? Porque eles querem estar pertinho. Eles querem estar mais perto possível. Deus sempre quis estar mais perto possível de você. Os sacerdotes, para entrar naquele lugar, eles precisavam passar primeiro na entrada, imolava, fazia imolação pelos pecados deles mesmos, se lavava, trocava de roupa, entrava na tenda, cumpria todos os requisitos e o sumo sacerdote, só ele, entrava no Santo dos Santos. Foi o que nós aprendemos até agora. Agora eu vou contar o outro lado do véu. Dá até para escrever um livro. O outro lado do véu, né? Hoje eu estou inspirado. O outro lado do véu é que tem um Deus que te ama, que te quer. Está vendo você vivendo nesse mundo de pecado, horrorizado, um mundo ruim, Torre de Babel e outras situações. Noé, Torre de Babel, outra Torre de Babel, Noé, cativeiro, outras situações. Mas ele diz, eu preciso estar pertinho deles. Eles estão na UTI, mas eu tenho que estar lá. Não vou entrar na UTI, mas eu tenho que estar pertinho. Aí Deus diz, vamos criar um lugar em que eu possa descer. Eu tenho que descer, eu tenho que descer, eu tenho que descer. Garamanachu, Kiminahai. E aí quando se constrói que aquele lugar está lá, santo, santificado, só separado, ninguém entra, não entra pecado, não entra má consciência, não entra nada de errado. E se entrar, cai duro. Aí ele desce. Mas sabe que esse Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele não se contenta só com o tabernáculo. E aí ele cria um véu. Esse véu, ele é muito interessante, esse véu. Ele tem uma cor azul, e eu vou falar e você vai entender de quem estamos falando. Ele tem uma cor azul, que representa a realeza, que representa o céu. Um rei,
ele tem uma cor púrpura, que é roxa, que representa o sacerdote. Aliás, o profeta. E ele tem uma cor carmesim, que é a vermelha, que representa o sumo sacerdote. Esse véu, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Esse véu, ele era pendurado por ouro. Argolas de ouro. Na entrada deste lugar só precisaram colocar, Deus disse, só coloque 4 colunas. 4 colunas. A base dessas colunas, essa coluna é de madeira, revestida toda de ouro, e a base delas tem que ser de prata. Agora lá fora, para entrar na tenda, esse é o aspecto da entrada do Santo dos Santos. Agora lá fora, o versículo 36 diz que da porta da tenda farás uma coberta de azul, de púrpura e de carmesim. E de linho fino tocido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim. As cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases, não de prata, mas de cobre. Então, entenda direitinho, não se canse não. Nós temos uma cortina bem na entrada do Santo dos Santos. Essa cortina, ela tem querubins gravados nela. Esse véu, querubins gravados. Esse véu é azul, é púrpura e é carmesim. Argolas de ouro seguram e 4 colunas e a base é de prata. Já na porta da tenda é um pouquinho diferente. É um véu, não tem querubins. Não tem querubins. É de azul, é de púrpura e é de carmesim. São 5 colunas e a base não é de prata, a base é de cobre. Havia uma ligação entre este primeiro véu e o segundo véu. O segundo véu, considerado véu, e o primeiro da entrada era chamado de coberta. Uma coberta. Lá é um véu, do lado de cá é a coberta. Então os sacerdotes, todos eles entravam na primeira junto com o sumo sacerdote sorteado para aquele dia, ia acender, ia limpar, ia trabalhar ali. E o sumo sacerdote entrava no véu, depois do véu. Mas ele tinha que entrar primeiro na tenda. E essa tenda ela tinha 5 colunas. Essa entrada tinha 5 colunas, base de cobre. Um metal menos puro, mais barato. Um metal que representa a carne. A prata, a alma. E o ouro, o espírito. Existia lá e existia aqui. Não se entrava lá sem entrar por aqui. Mas, meus irmãos, lemos em Lucas 23 que o templo construído já foi um pouquinho diferente. No lugar da primeira cortina, foi substituído por porta. O templo agora, no tempo de Jesus, e Salomão construiu, não existiam 2 colunas. Não existiam 2 cortinas, 2 véus. Só existia o véu do Santíssimo do Santíssimo. O primeiro véu foi substituído por uma porta revestida de ouro.
O templo era todo de ouro, tudo, as paredes, tudo de ouro. E agora era uma porta. Já não era mais essa primeira cortina com 5 bases. Ela era uma porta. Mas lá continuava do mesmo jeito. O véu com querubins, com base de prata e com as argolas de ouro. E o tecido é azul, rei, púrpura, profeta, carmesim, o sumo sacerdote. Quando Jesus está na cruz, Deus faz questão de registrar que na hora H em que ele diz, consumado está, e expira, e o seu corpo tomba, lá no templo, o véu se rasga de cima até embaixo. E ficamos pensando, que negócio é esse? Aí a gente só vai descobrir, meus irmãos. Eita Bíblia poderosa. Abra sua Bíblia em Hebreus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus. Aí você vai entender que Deus poderoso e amoroso, que vontade de chegar até você Ele tem. Você vem para a Santa Ceia dizendo, Senhor, se eu tiver algum pecado, me perdoe, que eu tenho medo de tomar a ceia e morrer, e ficar doente, e acontecer alguma coisa. Ou, Senhor, se eu fiz alguma coisa contra alguém nesse 1 mês. Ou, menino, não me aperreia, senão não quero pecar, que eu vou tomar a Santa Ceia. Ô, meu irmão, fique tranquilo. Que foi Deus que lhe trouxe aqui. Ele tem mais desejo do que você de ver-te. Você chega em casa e se deita, não fala com ele. Ele quer falar com você, então ele entra no seu sonho e fala com você. Você senta na mesa e come, nem fala com ele. Come, arrota, bota a perna para cima, come até demais. E ele quer falar com você. Aí dá uma dor de barrigazinha, você vai para o banheiro e fica de madrugada lá, orando. Senhor, abençoa o meu fígado. Senhor, vou orar, perdi o sono. Porque Ele quer falar com você. Que mistério há no capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10 e 19. Você vai descobrir quem era esse véu mesmo. Todos acharam? Diga amém. Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Em outra versão na NVI diz, temos plena confiança. Ousadia é confiança. Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu. Isto é, pela sua... Quem era o véu? Quem era o véu? Quem era o véu? Jesus. Está acreditando não? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Deus, Ele disse assim, quero me encontrar com José no dia 10 de maio de 2019, lá no Estáquio Gomes. Para isso, eu vou fazer de tudo para descer lá. Mas é pecado, mas eu vou descer. Atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, construa o tabernáculo que eu vou começar a descer.
e desce ali, no tabernáculo. Desce a glória dele, não desce ele completo, mas desce um pouco dele, só um pouquinho, para estar pertinho, para não perder o contato com você. Quando você vivia aquela vida de pecado, ele não podia te dominar, ele não podia estar em tanto contato com você, mas ele descia pertinho. Nas vezes que você dobrava a esquina e dizia, vou me matar, ele estava pertinho. Nas vezes que você dizia, vou tirar minha vida, ele estava pertinho. Nas vezes que alguém dizia, vou pegar agora, ele estava pertinho. Mas não é suficiente, meu irmão, ele quer mais. E ele olha para o verbo e diz, você vai abrir caminho, meu filho, porque eu preciso descer. O véu, meu irmão, era ele, o Cristo vivo. A carne dele. Era a carne dele que fazia com que o Senhor Deus Todo-Poderoso pudesse chegar até você. Era a carne dele. O véu é a carne dele. Ele é o verdadeiro véu. Ele não está lá para atrapalhar você entrar no Santo dos Santos. Ele está lá para se rasgar e você poder receber a presença do Todo-Poderoso. Você tinha uma ideia que ninguém podia entrar lá, que era proibido, se entrasse morria. Agora a sua ideia é diferente, porque o véu é Cristo. O véu é a carne dele. Ele está dizendo assim, ele está com a carne lá pendurada e dizendo, papai, venha, venha papai, venha, venha mais perto, venha, 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 venha perto deles, venha, venha perto deles, venha. Eu quero chegar perto de Amaro, eu quero chegar perto de Luiz, eu quero chegar perto de Múcio, eu quero chegar perto de Pedro, eu quero chegar perto de Antônio, eu quero chegar perto deles, eu quero, venha papai, venha, eu estou aqui papai, venha. Em mim não há pecado, em minha santidade, eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a tentação, eu venci a Satanás. Venha, papai, que eu venci para você ficar perto deles. Mas meu filho, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu vou me rasgar todinho para que eles possam se encontrar em mim com você, papai. E ele fica aqui na porta. Lá está o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E Deus está querendo passar por lá de cá, mas se os pecados não deixam, não há como ele passar, porque ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que trabalha e ele constrói, ele não atropela. E aqui está a luz, e aqui estão as trevas. E ele precisa passar, e ele quer se encontrar com você, ele quer ser um com você, ele quer estar com você. E é para isso que o Filho vem. E é para isso que ele vem. Ali no véu não tem carne, meu irmão. Ali é o próprio Cristo. Ali não tem cobre, ali só tem prata no pé e ouro no corpo. Ouro na base ouro nas colunas e prata no pé. Não há pecado, não há carne, não há cobre. Não há cobre. A primeira porta da tenda era o homem, era o sacerdote. O homem, sacerdote, limitado, dependente, 5 colunas, porque ele era limitado, ele não se sustenta. E o pé de cobre, porque apesar, Hebreus escreve, o escritor aos Hebreus diz que por mais que eles fizessem sacrifício, eram sacrifícios fracos. Essa é a palavra que Hebreus diz. Porque o pé de cobre. Mas o segundo véu não. O pé é de prata.
O pré não tem acesso no pecado. É só consciência e santidade. Consciência e santidade. E agora ele está lá, dizendo: papai, quando eu der o brado, me rasgue. Me rasgue e encontre-se com eles. Por isso que ele disse: não existe amigo maior do que aqueles que dão a sua vida pelos seus amigos. Para Deus se encontrar com você, era preciso ele se rasgar. Se rasgar tudo, de cima até embaixo. E a Bíblia diz, e registra, versículo 45. E quando chegou naquela hora, o véu, agora entenda um mistério, o véu do templo se... E depois Jesus deu o brado: Pai! Está consumado! Vem! Entra! Agora todos que tu me destes, eu entrego a ti. Não deixei se perder nenhum. E dito isto, ele sai de cena, porque a cena não é mais dele. Ele expira, o corpo tomba, porque era necessário que o corpo tombasse para Jesus, para o Deus Todo-Poderoso, eu sou, entrar. Mas o que é mais interessante, meu querido irmão, é que o véu, pela Escritura, isso ocorreu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ocorreu. Mas o véu do templo, ele se rasga primeiro. E Jesus chama: Pai. Pai, dá um brado. E Deus agora, meu irmão, chegou chegando. Aonde abundava o pecado, superabunda a graça de Deus. Aonde abundava as trevas, a luz começa a raiar. Nos 4 cantos da terra. Por isso que a coluna tinha 4 colunas. Ele não veio para os ricos, ele não veio para os pobres, ele não veio somente para os ricos, somente para os pobres. Ele não veio somente para os que têm saúde ou para os que não têm. Ele não veio somente para os que são santos e não para os pecadores. Ele veio para os 4 cantos da terra. Ele desce. E desce com força. E desce com vida. E desce para dominar. E desce para vencer. E envia o seu Espírito, que visita todos os cantos da terra, convencendo o mais vil pecador da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Ele chegou. E Joel diz que ele iria chegar e toda a terra se encheria da sua glória, assim como água, o líquido, domina o mar. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja está aqui. E é nela que o trono de Deus desce. Porque ele habita no meio dos louvores. E ele passeia no meio do seu povo. Segundo Paulo escrevendo aos Coríntios. E falei para vocês na semana passada. Ele habita no meio do seu povo. Mas tudo isso foi porque essa carne se rasgou. Essa carne conteve Deus. Essa carne conteve a glória. E agora, depois de consumado, ele sugou. E disse: Deus, está tudo preparado. Desça. Desça.
e visite a cada um dos seus filhos, mate a saudade, vá lá, vá ao encontro deles. E ele se rasga, se entrega. Oh, meu irmão, que Deus maravilhoso. E hoje ele está aqui. Seu espírito desce. Não fica pela redondeza, nem fica descendo só como pomba. Não, ele entra dentro do salvo e habita entre a alma e o espírito. Aí, dentro de você. Está aí ele, todo dia, toda hora. É no banheiro, é em todo lugar. Tudo que você faz, ele está aí. Ele está aí. E quer mais, meu irmão? Ele disse: vocês estão fazendo o templo aí na terra, porque eu não vou descer agora, porque não está na hora. Mas quando eu descer, não quero saber negócio de templo na terra não. Eu quero habitar dentro de você. Porque naquele dia do jardim do Éden, comeram da fruta e se separaram de mim. Agora eu vou dentro, eu estou dentro. Se você pensar no mal, eu acosto, eu aperto. Morada que Deus gosta, vive no aperto, meu irmão. Porque não pode mais comer do fruto. Ele não deixa comer mais do fruto. E hoje estamos aqui para quê, irmãos? Estamos aqui para comemorar o véu. Foi este pão aí, foi este corpo que segurou firme, que segurou o véu, que segurou pesado. E na hora H não teve usurpação ser igual a Deus, mas se abriu como animal. Se abriu como animal. De cima até embaixo. Para que tivéssemos agora acesso. Aí vai você, quando chega onde tinha véu, não tem mais. E quando você se depara, tem uma surpresa. Lá dentro do Santo dos Santos. Está Ele, se encontrando com você na porta. Uma coluna para cada pessoa, porque Jesus, depois de ele orando, ele disse: Pai, eu cumpri, para que eu seja um neles e eles sejam um em mim e nós sejamos um em ti. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Você não vai comer esse pão pensando que Deus está distante. Você vai comer esse pão sabendo que ele é o símbolo de que Deus fez tudo para descer e ficar com você.